Ele é digno, poderoso, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Há uma presença fluindo aqui neste lugar. Você crê nisso em nome de Jesus? Com muita alegria, eu gostaria que você falasse com essa pessoa que está perto de você. Cumprimente esse irmão que está ao seu lado, ou na frente, ou atrás. Diga: boa noite, meu irmão. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para cantar o hino da vitória, amém? Para nos alegrar na presença do Senhor. Ele já conquistou tudo, Ele já venceu. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, amém? E hoje é um dia de muita alegria, que nós venhamos nos regozijar na presença de Deus, amém? Vamos aplaudir bem forte esse Deus que é maravilhoso. Aleluia! Isso, com muita alegria assim, ó, na palma da mão. Esse Deus é maravilhoso. Podemos tudo nele que nos fortalece. Declare: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos as batalhas, toda alma contra nós. Isso, diga o nosso general assim, ó. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pode ser melhor com alegria assim, ó. O nosso general, seguimos, e nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Eu quero ouvir você. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos as batalhas, toda alma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos, diga isso, nenhum inimigo. Pelo Messias nós marchamos sim, pelo Messias marchamos sim. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Declare com fé, vamos cantar o canto da vitória. Vencemos as batalhas, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, seguimos, nenhum inimigo nos resistirá. Declare isso com fé, o nosso general, o nosso general. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Isso na palma da mão, adorando ao Senhor. Nenhum inimigo nos resistirá, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre, amém? Diga glória a Deus. Diga assim, ó: eu vou permanecer na presença do Senhor todos os dias. Não dá para viver sem essa presença. Aleluia. Declare de todo o seu coração em nome de Jesus. Diga: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus. Os povos calem-se
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus dos povos. Assim, ó, diga: não dá, e não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Diga: não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, diga, mas permanecem. Eu vou permanecer sim, como em volta de Jerusalém. E são os montes, assim é o Senhor. Ele tem toda a autoridade e poder nas suas mãos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Oh, aleluia. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Com muita alegria o povo de Deus declarando, diga: e não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia! Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Não podemos viver sem essa presença maravilhosa, amém? E todos quanto desejam isso, aplaudam bem forte o nome do Senhor Jesus. Mais forte, porque é pro Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que seu coração se alegre na presença do Senhor, amém? A palavra de Deus declara isso, que na presença dele há abundância de alegrias. Talvez você chegou até mesmo aqui triste ou cabisbaixo, desanimado, mas receba o fortalecimento do Senhor. Que essa palavra esteja sempre firme no seu coração. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Amém? Diga no seu coração: eu vou permanecer para todo sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verifique seu celular nesse momento, coloque no modo silencioso ou então no modo avião. Não deixe com que nada venha tirar sua atenção. Nós estamos aqui para receber a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Então, se você já verificou seu celular, feche novamente os seus olhos, continue nessa presença maravilhosa, porque o Senhor está aqui neste lugar. Isso, respire bem fundo, você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, do Deus que é maravilhoso, Deus que é poderoso nas batalhas, o Senhor que é Espírito e busca por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Declare de todo o seu coração que é o teu maior prazer estar na presença dEle, que é o teu maior prazer adorá-lo. Bendizer o santo nome do Senhor. Igreja, vai abrindo a sua boca agora neste momento, vai falando com Deus. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Não perca essa visitação. O Espírito Santo flui entre nós. Aleluia, seja adorado, Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o teu santo nome. Estamos aqui, meu Deus, para buscar mais comunhão contigo. Jesus, eu creio que grandes obras o Senhor fará. Eu creio que o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Não sairemos daqui da mesma maneira sem receber a palavra, Pai, que o Senhor enviou, e essa palavra vai prosperar na nossa vida em nome de Jesus. E é em espírito e em verdade que nós nos colocamos diante da tua presença.
Aqui estão os verdadeiros adoradores do Senhor, que te adoram, independente das circunstâncias. Se é deserto ou se é a terra que mana leite e mel. Te adoramos, Senhor, porque és conosco, porque és fiel, porque és verdadeiro. Aleluia. Adore Ele de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia, Pai. Declare em espírito, em verdade. Diga: te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Diga: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, dos reis. Foi que eu nasci. É o meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Diga: em espírito, em espírito, em verdade. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos teus átrios,
nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa onde flui, oh, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, oh, Rei. Diga de todo o seu coração: foi que eu nasci, oh, Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Querido Deus, estamos na Tua presença e eu te agradeço por essa rica oportunidade de podermos buscar a Tua face. Que o Senhor no dia de hoje abra os nossos olhos para as coisas grandes que Tu tens para a nossa vida. Está escrito na Tua palavra que os planos do Senhor para mim são planos de paz e não de mal. Então eu quero que por intermédio da Tua palavra o Senhor ministre essa realidade em nosso meio, para que sejam, meu Deus, derribadas, ó Deus, as barreiras, os obstáculos, as lutas que essa pessoa enfrenta, para que no dia de hoje, meu Deus, o Espírito Santo prepare o nosso coração para coisas grandes e coisas lindas. Está escrito que com coisas tremendas de justiça o Senhor vai nos responder. Então abre os céus nesta hora para que cada um de nós aqui seja contemplado com a verdade. Essa verdade que vai trazer para a nossa vida libertação, que vai nos ajudar, meu Deus, a desfrutarmos do que a Tua palavra diz. Foi o Senhor quem disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então tem algo especial para nós, tem algo grande para esse filho e para essa filha. E nós queremos guardar o coração na Tua presença, queremos guardar o coração na Tua fidelidade e acreditar que no dia de hoje o Senhor vai agir maravilhosamente. Vem, Jesus, toca nesse filho, toca nessa filha, os ajude a desfrutar de uma nova história, é o que eu te peço. E se você concorda, levante as suas mãos, diga: meu Deus, eis aqui a minha vida e o meu coração. Fala comigo, eu preciso de Ti e da Tua graça para viver a Tua bênção. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amém. Boa noite. Tudo na paz, gente? Vamos sentar, bem-vindos à casa de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? E pode ter certeza que no dia de hoje Deus vai falar ao nosso coração. Nós estamos aqui num propósito muito bonito. Começamos no dia 1º de julho, um propósito de 28 dias de oração, aonde no dia 29, 30 e 31 nós vamos entregar para vocês aqui os elementos: o azeite, a água e o sangue do Cordeiro. Aí nós vamos explicando para você direitinho como é que é esse propósito e você vai tomando posse da bênção. Digam graças a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre 2 Crônicas 17. Tem um personagem da Bíblia chamado Josafá, que ele tomou uma decisão. Para você poder compreender a história de Josafá, você precisa entender quem veio antes dele. Para você ter uma ideia, Josafá era o herdeiro do trono do rei Asa. Asa foi um homem que começou o seu reino de uma forma muito modesta, mas um dia ele saiu numa guerra contra o reino da Etiópia. E a Bíblia Sagrada diz que o exército inimigo tinha 1,5 milhão de soldados, mais ou menos.
E eles tinham coisa de 300 mil. Então você faz uma conta rápida aí. É 5 etíope para 1 hebreu. Qual que é a chance de vencer essa guerra? Nenhuma. Só que ele vai para diante de Deus e ele diz: olha, Senhor, para ti não é nada ajudar o grande, o pequeno, o forte ou o fraco. Ajuda. Nós queremos vencer essa guerra no teu nome. E aquilo que era improvável aconteceu. 300 mil venceram 1,5 milhão. Aí o que acontece? Eles estão voltando para a guerra, estão voltando da guerra para Judá, e um profeta vem ao encontro deles e diz: olha, escuta só, o Asa e o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Agora, se vocês rejeitarem a Ele, Ele vai abandonar vocês. E aí ele conta a história. Olha, Israel teve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Mas quando eles iam para a oração e se convertiam, eles encontravam a Deus e recebiam o socorro. Aí o profeta fala: olha, eu quero que vocês se esforcem, não deixem as mãos fraquejar, porque a obra de vocês tem uma recompensa. Só que a Bíblia Sagrada diz que lá no ano 30 e tantos do reinado de Asa, ele começa a se perder. Ele faz acordos com reis, e para poder honrar aqueles acordos, ele vai lá no tesouro da casa de Deus e mexe na oferta da casa de Deus. E a partir daquele momento, a vida dele começou a se destruir. A Bíblia Sagrada diz que Deus manda um profeta para corrigi-lo, dizendo: olha, você quando era um exército pequenininho, você não clamou e não teve vitória? Por que agora você foi achar que a ameaça do inimigo ia prevalecer? Falou: você tem que aprender uma coisa, ô rei Asa. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. E ele se mostra forte para uma classe de pessoas: aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Aqueles que acreditam no seu agir, no seu trabalho e na sua obra. E por causa disso, por você rejeitar essa verdade, você vai começar a viver tempos de guerra. E a Bíblia Sagrada diz que no ano 39 do reinado ele adoece dos pés. Nós não sabemos o que é. Mas eu sei que ele ficou doente. E a Bíblia Sagrada diz que na sua doença ele buscou aos médicos e não buscou a Deus. Em 1 ano ele morreu. Tudo porque não soube ter uma estabilidade. Ele começou de uma maneira bonita a sua trajetória. Mas ele enfrentou a guerra que eu e você enfrentamos, a guerra de perseverarmos. De mantermos a atitude firme do começo até o fim da caminhada. Uma coisa eu aprendi nesses anos e isso tem me ajudado a ficar firme. Eu não estou com Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu estou com Deus por aquilo que Ele é. Se Ele está me favorecendo, amém, aleluia, vou desfrutar do que Ele está proporcionando para mim. Mas se por um acaso Ele deixar de ser favorável, eu vou abandoná-lo? Não. Então essa é uma coisa que tem que ficar clara dentro do coração das pessoas. Eu vou ficar firme com Deus independente do que aconteça. Vai se levantar guerras? Vai, não tem jeito. Em João 16:33, o Senhor Jesus disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vamos lá? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Mas o que ele disse? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Num outro culto que eu estava fazendo, eu estava comentando sobre a 1 de João, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vai vencer esse mundo é a minha fé. E quando fala que a minha fé não é aquela atitude positiva que eu tenho diante das circunstâncias. Fé não é aquele conhecimento que vem por ouvir a palavra. Mas o que ele está se referindo como fé ali é o estilo de vida.
É a maneira como a pessoa aceitou se comportar diante das situações que demonstra que ela é uma pessoa de fé. Então esse tipo de gente vai vencer. Então eu preciso armar o meu coração, buscar a presença de Deus, para que eu não venha a me enfraquecer. Porque as tentações, elas vão surgir. Todo mundo vai passar por elas. E quando elas vierem, nós temos que estar decididos. Então o que acontece? O Josafá é filho desse rei. E ele assume o trono depois do pai ter morrido por uma enfermidade. E aí o que acontece? Ele tinha 2 caminhos a tomar. Ou ele segue a coisa, segue o fluxo, ou ele faz tudo diferente. Para você ter uma ideia, hoje é 12/7, já ficou para trás aí 6 meses e meio, quase de 1 ano, que está caminhando para o seu fim. E muita gente teve um tipo de conduta até agora. Eu vou lhe falar aqui. Depois, lá na sua casa, você pega um calendário e olha lá, desde janeiro até junho, tá? Não vou contar julho. Veja lá. Eu não contei quantos domingos tiveram de 1º de janeiro até dia 30 de junho. Mas você faz uma conta rápida lá. Quantos domingos você veio à igreja? Em 6 meses, nós participamos da ceia 6 vezes. Você tomou todas? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Nesses 6 meses aqui, quantos desses dias eu tirei para mim fazer um jejum? Eu desliguei o celular, saí da rede social, fiquei me alimentando da palavra. Nesses primeiros 6 meses do ano, Deus me deu alguma direção da Bíblia para que eu viva, para que eu adote uma postura diferente? O senhor está falando isso aí, comigo não aconteceu nada. Mas deveria ter acontecido. Por isso que ele disse, o que vence esse mundo é o quê? É a minha fé, é esse estilo, esse movimento espiritual que a pessoa adota de viver como padrão de vida. De pegar as verdades da Bíblia e querer vivê-las a cada instante. E conforme as coisas vão se abrindo, vão se esclarecendo, a pessoa ela vai mudando. Então o Josafá, quando ele assume o reino, ele vai fazer uma coisa aqui que tem que ser regra para nós nos dias de hoje. Diz assim, segundo Crônicas 17:1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de quem? De Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Antes fez o quê? Buscou o Deus de seu pai, e andou nos mandamentos, e não segundo as obras de quem? Dos reis de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve o quê? E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem aonde? E com eles os levitas, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Versículo de número 9. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o que, gente? O temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra
Diferentemente do pai dele, ele não quis fazer alianças com reinos ao redor. Ele escolheu fazer uma aliança com quem? Com Deus. A Bíblia Sagrada diz que naquele tempo haviam pontos de idolatria no reinado de Judá. Ele foi lá e fez o quê? Cortou. Os reis de Israel, que eram aquelas 10 tribos do reino do norte, eles não eram fiéis a Deus. Pelo contrário, eles queriam saber de idolatria, de prostituição. O que o Josafá fez? Esse tipo de caminho eu não vou adotar para a minha vida. Aí o que acontece? Ele organiza tudo dentro do reino e no terceiro ano ele começa a fazer uma coisa. Ele coloca em todo o reino pessoas para ensinar a palavra. De cidade em cidade tinha lá um mensageiro que levava lá o livro da lei e dizia: pessoal, vocês não estão conseguindo ir ao templo em Jerusalém porque é longe, são dias de viagem. Então o que o rei mandou fazer? Você não vem à igreja, mas a igreja vem até o teu povoado. Vamos ouvir a palavra de Deus. E ele foi fazendo isso, cidade por cidade, aldeia por aldeia, povoado por povoado. A Bíblia diz que aconteceu o quê? O reino descansou. Sossegou. A Bíblia diz que veio um temor de Deus que ninguém ousava se levantar contra eles. Agora analisa o seguinte. Por que as pessoas elas não repetem esse tipo de padrão? Por que os homens só fecham a porta depois que são roubados? Hoje eu estava comentando no outro culto, eu falei, pessoal, às vezes as pessoas elas esperam acontecer tragédias para terem despertamentos. A Bíblia Sagrada fala lá em 1 Coríntios 7,14 o seguinte: porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Tem gente que nunca pegou essa palavra e orou dentro da sua casa. Eu sou uma pessoa crente, eu vou santificar o meu cônjuge. Eu sou uma pessoa de Deus, os meus filhos não serão imundos, não. Os meus filhos serão uma bênção. Os meus filhos não vão sair do caminho de Jesus. Meu Deus, essa palavra vai dirigir a minha vida. Aqui dentro da minha casa nós vamos falar dessa verdade. Nós vamos reunir a família aqui e vamos dizer: aqui o mal não vai prosperar. Só que 90 e tantos % das pessoas esperam o ladrão entrar para daí querer fazer o quê? Usar ferramentas de segurança. Na vida espiritual está acontecendo a mesma coisa. E o grande problema é o quê? As pessoas elas enxergam quem deu errado, elas veem as pessoas quebrando a cara e elas vão fazendo a mesma coisa. As pessoas já viram vários quebrando a cara fazendo bobagem, pois elas querem pagar para ver se no caso dela não vai acontecer. Pois vai acontecer. O que a Bíblia Sagrada diz, gente? Gálatas 6, versículo de número 7. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também, nessa tradução corrigida que você usa, diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também é o quê? Já que colocaram na tela, coloca o versículo 8 aí, vai lá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Aí ele vai dizer no 9. E não nos cansemos do quê? Não é para se cansar. Vai chegando uma hora que as pessoas elas vão fraquejando, elas vão permitindo entrar aquela sensação de que não está valendo a pena. Está valendo a pena sim. Só que nós precisamos entender que cada semente tem a sua estação para ser colhida. Se você está plantando alface, em pouco tempo você tem retorno, não é verdade? Alguém já plantou em casa a horta já? Você plantou uma horta, em pouco tempo você tem verdurinha para você comer. Agora, alguém aqui por um acaso plantou alguma jabuticaba? Quantos anos demora para nascer a primeira jabuticaba? Eu já ouvi dizer que leva mais de 30. Tem pé de jabuticaba que leva 30 anos para dar a primeira frutinha.
tem gente que está esperando que a jabuticaba dê fruta igual a alface. Não vai ser assim. Por exemplo, tem culturas que tem que ter determinadas estações para plantar. Quem já trabalhou com roça aqui sabe disso. Dá para plantar milho o ano inteiro? Não dá. Feijão dá para plantar o ano inteiro? Também não dá. Tem as estações. Então eu preciso entender qual é a estação que está se cumprindo na minha vida. Uma vez tendo ciência dessa estação, eu descanso o coração. Eu vou estar fazendo o bem porque eu sei que aquilo vai mais hora menos hora frutificar na minha vida. Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso que ele vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, porque, qual que é a expressão que ele usou? A seu tempo ceifaremos se não houvermos o quê? Coloque o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem para quem? Para todos. Principalmente para quem? Para os domésticos da fé. Ali ele está se referindo às pessoas que convivem comigo, a minha família, e também às pessoas que fazem parte da igreja que eu congrego. Aí ele diz no 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha... Ele está lá escrevendo a carta dele. Se fosse hoje, ele ia estar digitando. A carta ele está digitando lá no tamanho 14. Só que quando chega nessa parte, ele coloca o quê? 30. Para ficar uma letra o quê? Bem grande. Não se zomba de Deus. Tudo que o homem planta, ele colhe. Quem planta na carne, colhe da carne corrupção. Quem planta no espírito, do espírito, colhe a vida eterna. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher se não tiver desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Não se canse, não se canse. Então você tem tempo, faça bem para todo mundo. Mas principalmente para quem? Para a sua família e para as pessoas do seu convívio de fé. Aí ele fala, veja a ênfase que eu dei para isso. Ou seja, isso merece atenção. Então o Josafá pega esse contexto, ele não tinha isso escrito, mas o Espírito Santo ministra no coração e ele vai e aplica sobre Judá. O que aconteceu? Veio temor. Vamos ler de novo 17:10 aí? E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra? Deixa eu lhe falar. Veio o tempo da paz. Não houve guerras. Eles continuaram firmes. Isso quer dizer que eles foram até o último dia sem luta? Foi? Não. Capítulo de número 20. Alguns anos à frente acontece isso aqui. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo o que, gente? Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá fez o quê? Temeu e pôs-se a buscar o Senhor e fez o quê? E apregou o jejum em Judá. E Judá se ajuntou para quê, gente? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo:
Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que acontece. Ele está lá no seu reino, aparentemente tudo tranquilo, e de repente vem um daqueles sentinelas que ficava lá em volta da cidade correndo: rei, vão invadir a nossa cidade. Tem uma multidão que já está lá nas regiões lá do En-Gedi e eles estão vindo para cá. Na hora ele deve ter pensado: mas espera aí, qual que é o meu pecado? O que eu fiz de errado? Como é que é aquele ditado? Quanto mais eu rezo? Não. A Bíblia diz, ele ficou preocupado. Mas ele já convoca o povo para quê? Vamos buscar Deus. Vamos orar. Nós que somos crentes sabemos fazer outra coisa? Alguém aqui, por um acaso, tem alguma ferramenta aí que você mexe lá, R$20, vira 5.000? Alguém tem essa ferramenta? Não. Então, se aparece algum tipo de crise, a única solução que nós temos é o quê? É buscar. Você vai lá no médico, lá vem lá o resultado de alguma enfermidade que está na sua vida. O que você vai fazer? Vai se jogar da ponte? Não, vou orar. Vou para casa esperar a morte chegar? Não, vou fazer o quê? Vou orar. Chega lá uma notícia, aconteceu alguma coisa com alguém da sua família. Ah, eu já sei, eu vou viajar, vou lá para o Acre agora visitar minha família. Não adianta. Vai orar. Muitas vezes o diabo ganha as guerras das pessoas nesse ponto. Elas passam pelas crises, pelas dificuldades, e elas saem igual doidas aí fazendo as coisas. Não é para fazer isso. Ele temeu, começou a buscar a Deus, avisou para o povo: olha, a guerra está se levantando, mas nós não vamos fazer igual os nossos antepassados, não. Ninguém vai fazer acordo com reino nenhum. Nós vamos buscar a Deus. E estava todo mundo lá orando, jejuando, e ele se levanta e ele começa a falar: Senhor, existe uma promessa sobre esse lugar. Coloca de novo o versículo 9 ali. Se algum mal nos sobrevier, espada, quer dizer o que é isso? Guerra. Juízo, o que é juízo? É Deus visitando a maldade de alguma coisa. Peste, o que é peste? Diga doença. Ou fome, o que é fome? Crise financeira. Nós nos apresentaremos diante desta casa. Diga, tem que vir à igreja. Diga, tem que vir à igreja. De novo. Nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E o que a gente vai fazer? Clamaremos a ti na nossa angústia. É tempo de dor, é sofrimento, mas eu vou fazer o quê? Eu vou buscar. Clamaremos a ti na nossa angústia. Qual que é a parte de Deus? E tu nos ouvirás e livrarás. E ele diz: olha, Senhor, eu não tenho como resolver esse problema. A minha mão não alcança a vencer essa multidão. Mas os meus olhos estão aonde? Estão em ti. Você já pensou? Se toda luta que você enfrenta, você fala para Deus: Jesus, eu não sei o que fazer, mas eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou olhar para outra coisa. Vai ser diante de ti que eu vou depositar a minha vida. O
que aconteceu? Versículo de número 13. E todo Judá estava como, gente? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. O que aconteceu então? Então veio o que, gente? Espírito de quem? De Deus sobre quem? Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse o quê? Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Essa é uma verdade que fica oculta aos nossos olhos quando nós passamos por problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui está passando por uma luta agora? Não precisa contar o que é. Alguém está passando luta aí? Os outros não? Oh, que bênção! Quem está passando por luta aí? A Bíblia diz que a guerra não é sua. Só que isso fica o quê? Fica oculto, você não ora, não se consagra, fica tomando decisão igual um maluco aí, isso fica oculto. Essa foi uma palavra dada para quem estava numa consagração. Isso é uma palavra que foi dada para quem não está levando a fé na brincadeira, que está entendendo. Lá em Lucas 22, fala da oração de Jesus no Getsêmani. Ele falou, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Diz a Bíblia que ele estava orando tão intensamente que ele transpirava o quê? Gotas de sangue. Sabe o que é aquilo? É uma entrega total, uma batalha que está sendo vivida. Só que muita gente não coloca isso no coração. Acha que fazendo essas orações aí de água com açúcar, ou ficar a vida inteira falando para os outros orar por ele, isso vai trazer algum resultado. Não, é você que tem que tomar a frente. O Josafá falou, eu vou tomar a frente desse negócio, eu vou dirigir essa oração. Deus vai colocar palavras na minha boca. E quando ele falou, eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, opa, na hora aquilo ali fez o quê? Aquilo causou um rebuliço no mundo espiritual. O Senhor olhou para o Espírito Santo e falou, vai lá e toma lá o Jaziel lá e manda ele dar um recado. Essa guerra não é de vocês não, essa guerra é de quem? Agora por que Deus comprou essa guerra? Porque eles estavam servindo a ele. Deus comprou aquela guerra por quê? Porque eles estavam servindo a ele. Sabe quando que Deus vai comprar as tuas guerras? Quando você servir ele de verdade. Lembra que eu comentei do calendário, lembra? Deus, eu não faltei um domingo na tua casa. Jesus, eu fiz das tripas coração para entregar meu dízimo. Jesus, eu fiz propósito de orações. Eu não estou aqui na tua presença de mãos vazias. Eu não estou aqui na tua presença com a mão abanando. Eu tenho obras. Eu não fiquei aí esperando as coisas caírem na minha cabeça, não. Eu te busquei. O Josafá fez isso e veio a palavra. Essa guerra não é sua. Ela é de quem? Versículo agora de número 16. É isso? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis do quê? De pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor o quê? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, como? Como, igreja? Voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que é para vocês ouvir?
Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas. Isso aqui é uma coisa bem importante. Às vezes as pessoas acham que nós queremos puxar a sardinha para o nosso lado. Não, não é isso. Quando você vem à igreja e um pastor, um pregador, um mensageiro, se levanta para dar uma palavra vinda de Deus para o seu coração, a Bíblia Sagrada diz que você tem que acreditar nisso. Tem dias que eu vou estar aqui nesse altar, eu, pastor Orestes, pastor Natan, qualquer outro que esteja aqui, ele vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Como muitas vezes já aconteceu. Da gente falar coisas aqui e você ir embora azedo. A pessoa não quer. Só que a Bíblia Sagrada diz que para que você tenha resultado nessa vida, você tem que aprender a dar crédito para a palavra pregada. Na sexta-feira eu completei 7 anos aqui no estado. E muita gente, pastor Jamil, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, né? Nem era meu aniversário, era, né, comemoração de 7 anos. Aí o que acontece? Minha vida mudou, minha vida melhorou, minha vida cresceu, tal, glória a Deus, obrigado Jesus. Mas o que acontece? Na hora eu fui meditar na Bíblia. Você pode abrir Mateus 10 aí? Versículo 41. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o quê? E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o quê? Eu comentei com algumas pessoas, eu disse, olha, se de alguma maneira o ministério que eu trago comigo ajudou você, foi porque primeiro você me recebeu. Não tem como o ministério de um líder espiritual ter eficácia na vida de alguém que não o aceita. E eu não estou falando isso aqui para puxar a sardinha para o meu lado, porque eu já estou há 7 anos. Eu já estou fazendo hora extra faz um tempão já. Mas hora menos hora o telefone toca, eu estou indo embora. E virá outro. E o que a Bíblia manda você fazer? Manda você receber. Manda você receber. Você aceitar. Você ouvir e dar crédito. Se alguma coisa boa aconteceu na sua vida por intermédio do meu ministério, fica tranquilo que a responsabilidade é dividida. Eu trouxe a bênção, mas você recebeu. Aquele profeta poderia ficar igual um doido gritando, a guerra não é de vocês, a guerra é de Deus. Se eles não recebessem aquele recado como uma verdade plena da parte de Deus, não ia acontecer nada. Jaziel, você está doido, rapaz? Você está pensando que é quem para ficar falando aqui em nome de Deus? Eles ouviram a palavra, eles aceitaram. Depois você pode terminar a leitura, porque já está na hora da gente encerrar essa parte. No outro dia, eles foram para a guerra, sabe como? Com uma banda de música na frente do exército, cantando louvores para Deus. Cantando louvores, eles iam marchando e cantando, marchando e cantando. Sabe o que aconteceu lá do outro lado? Diz que levantou a espada de um contra o outro lá e eles mesmos se destruíram. Diz que quando eles chegaram lá no acampamento era só o quê? Era só corpos mortos. E diz a Bíblia que tinha uma grande fazenda para ser saqueada. Eles venceram uma grande guerra sem levantar uma única espada. Mas o que venceu aquela guerra? A fé deles. Então coloca isso dentro do seu coração. Nós estamos num caminho de acerto? Estamos. Não vamos retroceder. Fica firme. O diabo vai cutucar você. Volta para aquela vida. Não volta não. Lembra da música? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, estou seguindo a Jesus Cristo. Como é que é?
não volto não. Atrás o mundo, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, sempre, sempre. Atrás não volto. Olha lá. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem atrás, não volto não. Olha lá. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a... E ó, atrás não volto não. Amém? Esse é o nosso caminho. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, desse caminho eu não saio. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir a Jesus então. O pessoal de casa vai ficar aí com a nossa agenda de pastores. Deus abençoe muito a sua vida. Na quarta-feira tem culto para você. Ô meus amigos, chegamos para mais uma agenda de pastores. Você acompanhou essa mensagem maravilhosa com o nosso pastor, com o pastor Jamil aqui na nossa sede. E eu tenho a certeza que esta palavra te abençoou, que esta oração que você participou, a abertura do culto, esse culto foi maravilhoso, ajudou você. E eu tenho a certeza que você vai crescer cada vez mais se você colocar em prática aquilo que o pastor Jamil ensinou através da ministração da palavra de Deus neste culto, tá bom? Se você se esforçar e buscar o Senhor, você vai encontrar. Deus vai fazer uma obra bonita, você vai crescer para a glória de Deus. Olha, eu quero convidar você para amanhã. Amanhã, aqui na nossa sede estadual, na segunda-feira, é aquele dia que nós oramos pelo crescimento econômico. Tudo o dinheiro responde. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja passando por um momento apertado. Talvez você diga assim, pastor, eu olho para um lado, para o outro e eu não vejo saída. Mas há sim uma saída. Se você se esforçar naquilo que Deus já te deu, você vai crescer. E segunda-feira, aqui na nossa sede estadual, nós ensinamos as pessoas a prosperar, com a bênção de Deus, é claro. Nós ensinamos às pessoas os princípios da palavra, pregamos aqui sobre crescimento econômico e Deus nos abençoa. Então eu quero convidar você para esta segunda-feira. Segunda-feira, pastor Orestes, ele atende aqui os irmãos na nossa sede estadual, às 9 da manhã, às 15 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Guaxenduba, número 27, este é o endereço aonde Deus quer te abençoar, tá bom? Então eu quero aqui convidar você para esse dia, mas deixa eu ler para você aqui um versículo de segundo livro das Crônicas, o capítulo 1, versículo 1 também. Olha o que diz aqui, ó. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Então Deus fez uma obra muito bonita na vida de Salomão. Mas por quê? Porque ele se esforçou, porque ele buscou a presença de Deus. Se você ler a palavra, você vai ver ali que o Salomão, ele buscou o Senhor de todo o coração. Pediu para Deus entendimento, pediu para Deus sabedoria, e Deus deu. Mas Deus deu para ele também riquezas e glórias. Deus fez da vida de Salomão um exemplo para as outras nações. E é isso que Deus quer fazer com você. Então você que está me assistindo, você que está me vendo, não sei de onde você é, aqui na cidade de São Luís, eu quero convidar você para estar conosco em uma das nossas igrejas, aqui na capital ou aqui na nossa sede, para participar dessa segunda-feira de bênção, de milagres econômicos, em o nome de Jesus. Eu vou trazer aqui para a nossa agenda de pastores
os nossos amigos pastores aqui da Grande São Luís. Eles irão dar o endereço das suas igrejas e se você mora perto de algum de nossas igrejas, espalhado por essa capital, esteja conosco, que Deus vai te abençoar. Vou fazer um convite todo especial para você nessa segunda-feira, ali na Igreja da Graça da Coab. Nós estamos fazendo uma oração muito forte pela sua prosperidade. Você está indo de mal a pior, as coisas não estão andando, você está ficando preocupado em relação ao seu futuro. Olha, venha receber uma palavra de esperança, direções de Deus para a sua vida econômica se tornar uma bênção. Verdadeiramente, Deus quer que você viva com abundância. Nessa segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas, é para quem quer vencer. Você quer vencer? Esteja comigo nesse endereço e nesse horário. Graças a Deus, segunda-feira da prosperidade, aquele dia onde oramos para que você tenha uma vida econômica produtiva, feliz e sadia. Você que está passando momentos bem difíceis nesta área, eu te faço um convite mega especial. Estar comigo ali na Igreja do Maiobão, na Estrada de Ribamar, quilômetro 7, horário especial, 19 horas. Você que deseja uma mudança, esteja comigo. És meu convidado especial. Olha, muito bem, graças a Deus, estou passando aqui para convidar você para esta grande segunda-feira. Prosperidade, a palavra do Senhor diz que é dom de Deus. E eu quero convidar você para desfrutar desta prosperidade. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja do bairro do João de Deus, nós temos uma palavra de fé, uma palavra de força para alcançar você e abençoar a tua vida financeira. Venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. O Senhor tem nos visitado, tem nos abençoado e é claro que vai abençoar a sua vida em um nome de Jesus. Meus amigos, graças a Deus que o Senhor abençoe a todos, passando para fazer um convite especial a todos, para estarem comigo na segunda-feira de prosperidade, onde nós invocamos o poder de Deus, porque nós sabemos que a prosperidade é um dom do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Então venha você de perto, você de longe, é especial. Às 19 horas, uma única reunião, uma concentração de fé. Avenida Guajajaras, número 2, bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus. Venha você, é meu convidado especial. Quer ser abençoado? É no São Cristóvão. Glória a Deus, aleluia! Segunda-feira é a nossa segunda-feira da prosperidade. E aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada aqui na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Eu convido você a estar comigo às 7 da noite para me orar pela sua vida, você que está aí passando dificuldade financeira, você que anda no vermelho, você que vive aí com a vida amarrada, a vida presa. Como diz a palavra, a sua vida está encurvada como a vida da mulher que estava há 18 anos encurvada por causa de um espírito de enfermidade. E talvez exista um espírito de miséria amarrando a sua vida. Segunda-feira é o dia de tirar essa obra do diabo da sua vida. E eu aguardo você aqui na Cidade Operária, 7 da noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, passando aqui, povo de Deus, para convidar você para estar conosco nessa segunda-feira de prosperidade, onde o Senhor tem propósito contigo para te abençoar, porque Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, e eu quero convocar você para estar conosco ali no nosso endereço, Rua 8, número 15, quadra 16, na Vila Embratel, especialmente às 19 horas, aguardo por você em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero fazer um convite mais do que especial. Na segunda-feira, reunião da prosperidade. Eu convido você que quer crescer nos negócios, você que está querendo abrir uma empresa, você que quer começar, por conta própria, o seu próprio negócio, ou você que está endividado, eu convido você a participar das nossas reuniões e aprender a prosperar juntamente com o nosso Deus que quer fazer você grande, ser cabeça e não cauda. Então venha conosco aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, Quatraque Primavera. Aguardamos por você, no nome de Jesus. É isso aí, você anotou o endereço da nossa igreja da Graça mais perto da sua casa? Então participe.
Segunda-feira é aquele dia de bênção e de milagres em o nome do Senhor Jesus. Você vai crescer. Deus já te deu algo. Se esforce. Você vai crescer em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Esteja firme. Você vai conseguir dar a volta por cima em o nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor.